Vamos falar um pouco dessa coisa que está assim crescendo demais. É o boom dos condomínios de lotes de alto padrão em Feira de Santana, é a realidade, né, Alberto? Com toda certeza, Lucival. Quem reside em Feira de Santana e acompanha o mundo imobiliário tem visto que os condomínios de lotes em Feira de Santana hoje têm tido um destaque muito grande. O que é que explica assim, esse crescimento acelerado dos condomínios de lotes nos últimos anos? O principal motivo é a busca por segurança. As pessoas hoje estão buscando por segurança, né? A gente viveu numa época aí onde vivíamos na rua brincando, se divertindo. Infelizmente, o cenário atual da nossa sociedade, numa grande metrópole como é Feira de Santana, não permite mais isso. Porém, os condomínios permitem. Então, as famílias que buscam essa qualidade de vida, a segurança para a sua família, para criar os seus filhos, têm buscado pelos condomínios de lotes. E outro fator que muito contribui também, Lucival, é a questão do custo-benefício. Você comprar um terreno e construir, comprovadamente, é muito menos oneroso do que você comprar um imóvel pronto. Então, as pessoas têm descoberto isso e têm optado por comprar um terreno. Além dela ter a qualidade de vida, a segurança do condomínio, ela vai ter o custo mais baixo de construção e ela vai ter um resultado final mais personalizado. Porque quando você constrói a sua casa, você pode personalizar. Você contrata o seu arquiteto, desenha. Normalmente os condomínios de lotes têm terrenos maiores, que hoje tem sido uma queixa muito grande dos condomínios de casas prontas. Os terrenos estão cada vez menores. A gente tem casas com terrenos de até 100 metros quadrados. Já os condomínios de lotes, eles partem de 200 metros quadrados. Então vai de 200 até, a gente tem aqui em Feira, condomínios de até 720 metros quadrados de terreno, o que permite fazer uma construção muito boa, com qualidade, com segurança e com o conforto que a família merece. So, esses condomínios são de lote de alto padrão hoje aqui, inclusive você vê essa crescente, né, Alberto? Você chega até quantos metros? 700 metros? A gente tem condomínios de até 720 metros quadrados. Então, imagina 720 metros quadrados, o potencial de construção que você tem ali, a área que você vai ter verde, área livre, né? Porque as pessoas, principalmente quem cresceu em casa, quem morou em casa grande, sente um desconforto muito grande ao mudar para uma casa pequena, para um espaço pequeno. Então, esses condomínios permitem que as famílias tenham o contato com a natureza, que possam ali conviver com os vizinhos de maneira mais harmoniosa. Isso, com certeza, é um dos fatores que tem contribuído muito para esse crescimento. Maravilha. JP Miranda. Humberto, eu fico curioso. O que é mais predominante nesse cenário aí que você falou? A presença do investidor, né? Ou quem quer construir para morar? Ótima pergunta, JP. A gente teve um lançamento agora, por exemplo, em Feira de Santana, de um condomínio de lotes ali no Sim, que ele foi 100% vendido em 72 horas. Aí você pergunta, 100% das pessoas que compraram foi para morar? Com toda certeza não. Eu diria que 60% comprou como investimento e 40% comprou para morar. Devido a esse crescimento tão grande que tem sido os condomínios de lotes, os investidores também acompanham esse boom e têm investido massivamente nesse tipo de empreendimento. É um tipo de empreendimento que costuma dar um retorno financeiro bem significativo e o financiamento dele, na grande maioria, não depende de banco. As construtoras utilizam a metodologia de financiamento próprio, o que se torna ainda mais atrativo e um facilitador para quem quer investir. Então, a grande maioria compra ali no lançamento, porque sabe que ao receber o empreendimento, elas conseguem ter aí um retorno financeiro que varia de 30% a 40%. O que vai definir esse retorno é o momento da economia. Se o empreendimento for entregue no momento de baixa, ela vai ter ali uns 20%. Se for no momento de alta, com certeza ela vai ter de 30%
a 40% de retorno. Humberto, o comportamento do comprador de terrenos em condomínios mudou após a pandemia? Com toda certeza, Lucival. Esse é um dos grandes motivos para os booms dos condomínios de lotes. Porque o pós-pandemia tem feito com que as pessoas elas busquem mais qualidade de vida, espaços amplos. A gente viu aí no período da pandemia uma migração muito forte de pessoas que moravam em apartamento. E apartamento tem aquela questão de todo mundo estar ali em contato o tempo inteiro, subida mais em próximo, elevadores, né? espaços confinados. Então isso fez com que muitas pessoas migrassem para os condomínios de lotes. E não foi apenas uma tendência momentânea. Isso apenas antecipou uma tendência que já era projetada pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário já projetava, mesmo antes da pandemia, que nos grandes centros, como Feira de Santana hoje tem se destacado como um grande centro, essa tendência das pessoas se afastarem um pouco mais ali da região mais central, em busca de locais onde tivesse qualidade de vida. E o que se busca nesses locais? Silêncio, paz, natureza. E isso são fatores que mais influenciam a busca por condomínios de lotes. Então a pandemia acelerou essa tendência que era prevista para 10 anos à frente, ela fez com que em 3, 4 anos isso viesse com toda a força e hoje é a grande e talvez a maior tendência aí do mercado imobiliário. Jota. Humberto, nesse caso, quem é o principal público que está comprando lotes em condomínios atualmente? A grande maioria dos compradores são investidores que compram para ter o retorno financeiro e para construção, normalmente são famílias. Normalmente quem é solteiro, quem vive só, quem não tem ainda uma família formada, ela costuma optar pelos apartamentos. Porém, quem constituiu família, quem tem filhos, tem uma tendência muito grande a optar por esse tipo de empreendimento, porque é o que dá uma qualidade de vida maior para a família. A gente acompanha, JP, no mercado imobiliário, que existe um ciclo familiar. Normalmente as famílias, quando se iniciam, quando nascem os filhos, se busca por espaços amplos, se busca por uma qualidade de vida para dar um conforto maior para a família. Após certo momento, quando os filhos saem de casa, a tendência se reverte. Mas como tem muitas famílias em formação, graças a Deus, o Brasil é um país emergente, aonde a gente continua com a tendência, principalmente aqui no Nordeste, de crescimento familiar. Então as famílias são o público-alvo que mais busca por esse tipo de empreendimento. Terrenos em condomínio ou em condomínios também podem ser financiados por bancos? Podem sim, com certeza. A gente falou, né, que a facilidade do financiamento próprio pela construtora, mas esse financiamento próprio normalmente é no lançamento. Quando o empreendimento está pronto, é muito difícil você encontrar algum empreendimento ainda que tenha financiamento próprio. Alguns poucos ainda tem, mas a possibilidade de financiar por banco existe. Ela não é diferente de um financiamento de casa, é bem simples. Hoje a maioria dos bancos fazem, inclusive a Caixa Econômica Federal, que é o banco aí que mais financia imóveis, ela é especialista nessa modalidade. Ela não só financia, Lucival, o terreno, como também financia a construção. Então a pessoa ela pode tanto comprar o terreno financiado, como ela pode contratar uma empresa, fazer o projeto e o banco financia tudo, tanto a compra do terreno quanto a construção da sua casa. Essa é uma modalidade que também tem crescido muito no mercado imobiliário e que tem feito com que esse boom dos condomínios de lotes também seja um destaque. Boom dos condomínios de lotes de alto padrão em Feira de Santana é o tema de hoje com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis. Humberto, existe risco de saturação desse tipo de empreendimento em feira?
Não existe risco, até porque a quantidade de condomínios que existem hoje de lotes, a tendência e a velocidade que eles são ocupados é muito grande. A gente tem exemplos aí de condomínios na região do Sim que foi entregue e que foi ocupado em 2 anos. Condomínio que, com 1 ano de entregue, você entrava lá, parecia um canteiro de obras, porque era 80% das pessoas de imediato construíram suas casas, e isso mostra que é uma tendência forte, é algo que as famílias têm entendido como melhor, porque dá uma qualidade, dá um conforto diferenciado, leva de volta ao convívio com a natureza, que é algo que se perdeu nas últimas décadas e hoje é algo que tem sido uma forte busca, esse reencontro, essa sintonia com a natureza. E esse tipo de condomínio propõe oferecer isso aos seus moradores. Então, por isso é uma tendência que tende a crescer cada vez mais. E quais os condomínios assim, Humberto, na sua visão, você que conhece toda a cidade e trabalha muito com esses investimentos, quais os condomínios de lotes mais procurados hoje em Feira de Santana? Eu fiz uma listinha aqui dos 10 mais. São eles Fabergé, Irlena Marques, Il Campanário, Naturiville, esses aí todos são lá na região do Sim, Bosque Terra Azul, Village Dama, e na região do Papagaio a gente tem o Laguniville, Amarilis, Bela Vitar e, para finalizar, o Alphaville, que está num vetor diferente da cidade, mas que também tem sido um grande destaque. Agora, qual desses você considera assim, a melhor opção, na sua visão? Assim? Eu considero a melhor opção o Alphaville Feira de Santana. Eu sei que muitas pessoas vão questionar, mas por que eu considero o Alphaville a melhor opção? Feira de Santana, Lucival, tem um rio que ainda é pouco conhecido. O rio Jacuípe, para quem não sabe, antes da construção do Lago Pedra do Cavalo, da barragem Pedra do Cavalo, o rio ele não tinha volume nenhum, então não tinha sentido se explorar o entorno do rio. Mas após a construção da barragem, o rio ganhou um volume muito grande e de lá para cá isso ainda foi muito pouco aproveitado. Porém, eu digo e afirmo que o Rio Jacuípe é a grande riqueza hoje da nossa cidade. Então, Feira já tem uma cultura de navegação muito grande. O entorno do Alphaville ele é 100% cercado de áreas verdes. Existe uma APP que entorna todo o condomínio. O Alphaville dá acesso, é um acesso exclusivo a esse rio. Então, o morador do Alphaville, que ele tem uma lancha, um barco, um jet ski, ele pode acessar o rio e, ao retornar, já entrar diretamente no condomínio e estar de volta no conforto da sua casa. Isso é um diferencial incrível. Além das áreas verdes dentro do condomínio, que são muito abundantes. A cultura do Alphaville é privilegiar o verde, privilegiar as praças. São 7 praças, todas as esquinas 100% arborizadas. A arborização é diferenciada e isso é uma tendência de futuro que o Alphaville consegue trazer. Então, ao meu ver, esse é o condomínio que tem a maior perspectiva de valorização. E por estar no vetor novo da cidade, ele ainda tem a se valorizar muito. De todos esses que a gente citou, por incrível que pareça, o Alphaville é o que tem o custo por metro quadrado mais baixo. Então isso gera custo-benefício, atratividade. Nos últimos 5 anos, o Alphaville foi o condomínio que mais se valorizou, porque ficou um tempo desacreditado. Então, de 5 anos para cá, a valorização lá no Alphaville gira em torno de 80% a 100%. Pegou pressão ali, não foi, Humberto? Pegou, então... Todo mundo querendo ali, por tudo isso que você falou, né? A natureza, o rio, a qualidade de vida é outra, justamente com essa questão da integração com a natureza, né? Quem é que não está ali próximo a um rio, toda aquela área verde, bonita. Existem muitos lotes à venda ainda ali, é bastante grande, né? Pela construtora não existem mais, tá? Foi 100% vendido, tem mais de 2 anos que não disponibiliza nenhum lote, porque surgiam distratos. Hoje tem lote, sim, de repasses, pessoas... Sim. Que são os investidores, né? Como a gente falou aqui, a maioria das pessoas que compram são investidores, então a gente ainda tem uma quantidade de terrenos lá
de pessoas que compraram para ir investir e essas pessoas, claro, disponibilizam para venda. Então, você que quer morar bem, quer ter qualidade de vida, minha sugestão é o Alphaville Feira de Santana. Claro, por ser um vetor novo, muitas pessoas ainda preferem ir para o local onde a família já convive, onde o bairro já está 100% consolidado, e a gente compreende isso. Porém, quem busca uma valorização maior, quem busca qualidade de vida, com esses atrativos que para mim não tem preço, certeza absoluta, Alphaville Feira de Santana. Quem quiser conversar mais, tentar adquirir logo um lote desse, uma daquelas casas maravilhosas, bem construídas lá, é só procurar Humberto e toda a sua turma lá da Nobel, né, Humberto? Verdade. Passa pra gente toda a informação e endereço, por favor. Verdade, você citou bem. Além de terrenos, nós temos hoje, somos especialistas em casas nos condomínios de lotes, né? São as casas de médio e alto padrão que promovem aí uma qualidade de vida e um conforto que a gente entende que é isso que as famílias merecem. E você pode, na Nobel Imóveis, ter acesso a tudo isso. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. Você também nos encontra nas redes sociais. É só pesquisar por @Nobel Imóveis e também @Humberto Mascarenhas. Vamos estar lá à sua disposição para lhe ajudar a tirar suas dúvidas, dar as orientações necessárias para que você faça o melhor investimento e possa viver, morar, ter a qualidade de vida que merece com a sua família. Muito obrigado, viu, Humberto? É sempre uma alegria recebê-lo aqui, né? E ficar maravilhado com suas informações sobre esse ramo de imóveis em Feira de Santana, sobre as opções que as pessoas têm, de como fazer para adquirir, as dicas importantes, né? De fazer um bom negócio com segurança, juntamente com toda a sua equipe da Nobel. Até a próxima, viu? Muito obrigado, Lucival, JP, você que nos ouviu, nos deu o prazer da sua audiência e ficou conosco até agora. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, hein? Tchau, JP, até amanhã. Tchau.